E aí, PC? Grande André Filipa. Deixa O pianinho, o piano bar aí, tá legal isso. Jazzinho, né? Pra dar um relax aqui. Que eu sempre Por que, fico nervoso PC? Você faz lives. isso sempre, cara. Você é o mestre das lives. Quem sou eu? Cara, primeiro de tudo, muitíssimo obrigado pela generosidade Sempre que quiser, de aceitar o bate-papo aqui. É um projeto que eu comecei mais com a ideia de desmistificar, porque assim, a maioria esmagadora das lives que a gente vê é o pessoal do digital falando do digital, falando de gestão de tráfego, falando de como crescer, escalar e tal. E eu falei, pô, deixa eu conversar com algumas pessoas de cimento e concreto ali, né? Bricks and mortar ali, para falar sobre negócios reais, a conexão disso com o mundo digital, como que a maioria dos negócios digital é meio, né, ferramenta, não fim, e era mais para isso, para a gente poder trazer uma visão das coisas, crescimento, desafios. O pessoal fala muito do que deu certo, mas e o que não deu certo, né? Tem vantagem de carreira, de negócios mesmo, tanta gente que, cara, saiu de uma área, foi para outra absolutamente distinta. Eu conheço gente que trabalhava com TI e hoje o cara se reformou no hospital, tipo, coisas distintas, mas são uma decisão de carreira ali, o cara decidiu estudar outras coisas e se preparar para mudar de área, enfim. E aí eu acabei convidando algumas pessoas que gostaram da ideia e, graças a Deus, você foi uma delas, da generosidade. Eu queria começar a pedir para você se apresentar, porque assim, eu até coloquei um mini currículo ali no chamado da live, mas você passou por telecom, acho que por auto também, né? Passou por... Enfim, por alimentos e bebidas, eu queria ouvir um pouquinho dessa construção, né? Uma carreira super vitoriosa, brilhante e tal, e entender, hoje, pelo que eu disse, você está dando mentoria, consultoria e tal, e é uma pergunta que eu sempre faço, esse desmame, né? Como é que a gente se desliga do sobrenome corporativo, das benesses que isso traz, de ser reconhecido, dos benefícios de carro, viagem, não sei o quê, e a gente começa uma vida, assim, anônima, no outro segmento, ou fazendo outra coisa, né, que muita coragem. Pouquíssimos executivos que chegaram na posição que você chegou têm essa coragem, geralmente continuam vivendo do sobrenome, né? E eu queria ouvir de você. Boa, PC. Primeiro, antes de mais nada, cara, super agradecer o papo entre amigos aqui, já faz quanto? Um par de anos, né, que a gente tinha feito um webinar parecido com esse. Então, um prazer estar de volta aqui. Cara, eu vou ser muito breve na minha descrição de histórico, porque eu acho que uma das coisas mais chatas, eu uso podcast e webinar todo dia, mínimo 1 hora por dia. Acho que uma das formas mais bacanas de aprender e saber o que está acontecendo no mundo, hoje em dia a gente tem tantos canais bacanas, mas uma das coisas mais chatas é aqueles webinars que começam com 15 minutos, o fulano se apresentando. Então, vou ser extremamente breve, depois qualquer coisa me pergunta, mas eu queria muito falar dessa pivotagem, cara, e depois a gente fala dos temas que você quiser explorar, enfim. Acho que eu sou um dos caras mais multidisciplinar, multifacetado que você pode estar conversando, e nosso papo pode durar o tempo que você precisar aí, tá? Me apresento para quem não me conhece aí, pessoal, boa noite, bem-vindos aqui, é um prazer estar com vocês. Eu sou, a minha descrição normal sou paulistano, tenho cara de paulistano, não tenho não, mas eu sou nascido em São Paulo, eu tenho mais de 30 anos de experiência, e vamos falar um pouquinho da experiência profissional aqui, e nessa experiência tem 2 grandes capítulos, né? O executivo, eu sempre brinco, eu tenho mais de 30 anos como executivo de grandes empresas, vou descrever já o que eu fiz, e depois eu pivotei, que nem você estava falando aqui, né? E nesses 30 anos de experiência como executivo, eu passei por automotivo, eu comecei, na verdade, como trainee na Mercedes-Benz, caminhões e ônibus e essa coisa toda, mas era vendas e exportação.
e aí fiz pós-graduações e tal, que me levaram ao marketing, me apaixonei pelo marketing e falei, eu vou procurar mais opções no marketing. Fui para General Motors ser brand manager, que foi já crescendo um pouco o cargo, enfim, foram 4 anos na Mercedes-Benz. Passei 2 anos aqui no Brasil, em São Paulo, na verdade em São Caetano do Sul, na General Motors como brand manager. Fui convidado a ir para a Alemanha como expatriado pela General Motors, na época era Opel, para cuidar da inovação de carros futuros, de linhas globais de inovação, uma experiência bacana, pessoal muito bacana. Caramba. Também, viver fora do Brasil é uma experiência bacana, desmistifica muita coisa, a gente acredita que é fantástico, maravilhoso, e claro, tem muitas coisas legais, mas tem muitas coisas que não são tão bacanas assim, mas tive a oportunidade de ter uma filha lá, minha filha Nicole nasceu lá, foi uma experiência pessoal muito bacana também, e terminou ao final desses 3 anos com uma decisão de, eu preciso estudar mais. Aliás, esse é um capítulo também, aqui para todo mundo que me ouve já sabe, eu sempre provoco as pessoas, nunca parem de estudar, nunca parem de aprender. PC, eu te chamo sempre de mestre, você é o cara que não para de estudar nunca, tá sempre aprendendo coisa nova, depois você me conta o que você tem ouvido aí de coisas novas, mas eu parei 1 ano, fiz 1 ano sabático para fazer um MBA na Suíça, no IMD. E aí foi outra experiência fantástica, uma das escolas mais internacionais, e essa me conectou ao mundo do consumo, CPG, Unilever e tal. Então fui contratado pela Unilever a saída desse MBA na Europa, mas eu, por um brief até de família, falava, não, vamos voltar para casa, estar próximo dos pais, estar próximo da família. Voltei para o Brasil e foi o início de 12 anos de Unilever. Entrei como gerente, passei a diretor, passei a vice-presidente, os últimos 4 anos como vice-presidente América Latina na Unilever. E nesse período, principalmente em categorias, como a gente falava, né, brand development. Esses dias eu ouvi a Lívia conversando com você, falando um pouquinho sobre brand development, mas principalmente nessa área de desenvolvimento de marcas, desenvolvimento de inovação em produto, pesquisa e tudo mais. E aí sim, a gente acabou de se conhecer, né, PC? Eu fui chamado pela Korn Ferry para ser o primeiro CMO América Latina na Samsung, conheci esse personagem do PC. E aí foram 2 anos de Samsung extremamente intensos, e obviamente nos seus speeches você deve falar bastante da época de Samsung. 8 anos, né? Assim, 2 anos. Pelo menos. Pode considerar uns 8. Mas uma experiência fantástica, né? E foi uma mudança, uma pivotada dessas que você fala, de categoria de produto, de mercado, e para um produto eletrônico, celulares, televisões, computadores. Na época tinha câmeras, enfim, a gente trabalhou com várias linhas de produto. E fui convidado a montar a área de marketing da Alcatel 2 anos depois. A Alcatel aqui no Brasil não tinha uma área de marketing, montamos a área de marketing para a América Latina, eu fui responsável por CMO América Latina para a Alcatel, também celulares. Depois desses 3 anos, fui convidado a ser presidente na Mondelez, que é o capítulo finalzinho aí do meu sprint como executivo de 30 anos, e passei 2 anos como presidente para a divisão de bebidas e alimentos, sobremesas, né, como a gente falava, na Mondelez, baseado aqui em São Paulo, mas viajando, como você pode imaginar, bastante pelo mundo. E terminei minha carreira como executivo numa grande reestruturação da Mondelez. E foi um momento de pausa, de pensar. Sempre alguma coisa acontece, né? PC, que chacoalha a gente e faz, puxa, o que eu faço agora? Eu vou para mais uma posição C-level numa outra empresa, num outro segmento? E aí fiz alguns assessments, parei para pensar, já estou com mais de 50 anos, e aquele momento você começa a virar uma chavinha e falar, o que é o meu propósito? O que eu gosto realmente de fazer? O que eu vim para esse mundo para fazer? É isso, é ser C-level até os 60, 70 anos. E aí eu falei, não, acho que eu vou tentar alguma coisa diferente. Montei uma consultoria na época, e realmente acabou minha carreira como executivo das grandes empresas. Na consultoria, obviamente, os meus clientes, depois a gente pode falar um pouquinho sobre projetos, tipos de cliente e tal, mas foram normalmente grandes empresas, SAP, Intel, enfim, grandes clientes muito bacanas, projetos muito interessantes. E um cliente um pouco menor me convidou, falou, cara, vem fazer um projeto para transformação ágil. Naquela época, a gente conversou até, PC, uma das coisas que eu estava muito apaixonado na época era dar uma virada nos processos, na cultura das empresas para o ágil. E essa empresa, que era na época uma agência de publicidade chamada Avelar, me convida para fazer um projeto e depois fala, cara, você não quer virar sócio? Eu falei, não quero não. Eu não quero mais ser executivo. Eu falei, não, isso aqui é diferente, é uma startup, você vai ver e tal. E acabei topando, virei sócio da Avelar, agora Adventures, e agora já se rebrandeando novamente como Jones. Mas até janeiro desse ano eu passei pelas posições de gerente geral, Chief Strategy Officer, dentro da Adventures, agora Jones, enfim, várias verticais, vários produtos, vários serviços. Aí, no outro lado da mesa, eu sempre contratei agências de marketing, aí eu estava dentro da agência de marketing. Em janeiro desse ano eu falei, não, agora realmente deu, vou me dedicar 100%
a várias coisas. Eu brinco, eu pensei, a gente não se dedica a uma coisa só, né? Mas é 100% a ser o Felipe e eu, como o Felipe, a fazer várias coisas diferentes. Então, meu principal pilar hoje é mentoria de executivos, de grupos de trabalho, mentoria de empresas, de startups, adoro fazer. Então, estou mentorando como principal ocupação hoje, parte remunerada, parte mais por diversão para ajudar as pessoas. E estou trabalhando em alguns projetos também. Então, estou montando um grupo de CEOs, por exemplo, dentro de um esquema que tem forte nos Estados Unidos, que se chama Vistage. Então, se alguém também tiver interesse, tiver conhecido CEOs que quiserem participar, basicamente é um encontro mensal de CEOs que eu modero, que eu piloto. Isso dentro ainda dentro do conceito um pouco de mentoria. E estou trabalhando também como advisor, como senior advisor na Deloitte, na área de estratégia deles. Então, entro nos projetos, ajudo eles com os clientes e tal. Essas são algumas que eu me lembrei agora, porque tem outras frentes aí acontecendo na paralela. Estou estudando AI, chat GPT, enfim, estou tentando surfar várias ondas ao mesmo tempo. Mas eu acho que o executivo é isso, cara. Cara, eu admiro demais. Eu admiro demais a tua capacidade de sair de uma posição de presidente e falar, cara, eu vou estudar, eu vou implementar o processo de Agile. Isso, cara, é um em milhão, né? Não existe. Realmente isso é pivotar. Isso não é, isso é pivotar e é realmente admirável. Inclusive, Felipe, eu estou bastante envolvido com essa questão de gestão de comunidades, de criar grupos. Bacana. Então, talvez a gente possa... Vamos falar assim, depois nossa a gente conversa. Eu faço parte de alguns desses grupos, né? Eu faço parte de alguns desses grupos e tem alguns bem interessantes, conceitos interessantes. É uma área que eu estudo muito porque isso cresceu muito no mundo, né? Então, eu acho que tem coisas bem interessantes a fazer. No Brasil está começando, já tem muita coisa forte lá fora, algumas muito bem monetizadas, né? E tem espaço. Então, fantástico, baita trajetória, virada em todos os lados, mas olha que interessante, uma amálgama, aí um fator que você citou que está na linha. Sem dúvida. Cara, pivotado é estudar, né, cara? É não parar de aprender, é estar olhando o que está acontecendo no mercado, Com certeza. Não, eu até falaria a palavra, né? eu acho que mais do que estudar é aprender, PC, porque assim, hoje eu desmistifiquei um pouco a coisa de estudar, vou fazer um curso, vou fazer uma certificação, aquela coisa mais engessada, mais tradicional. Não desmereço nada disso, mas hoje tem tantas formas de se aprender, cara. Até agora, com AI, você vai perguntando, vão respondendo, você pode pesquisar, você tem tanta coisa online, você pode aprender com colegas, você pode aprender em grupos, hoje tem tantos grupos diversos, e eu tenho tentado, dentro dessa questão de aprender, também me conectar muito com o que está acontecendo lá fora. Você mencionou um pouco Estados Unidos, Europa, tem muitas coisas no mundo de coaching, mentoria, muitas coisas em termos de empresa, de formato de empresa, formato de trabalho que está acontecendo lá fora e eu ainda não vejo tão forte aqui no Brasil. Então eu tenho tentado me conectar muito com o que está acontecendo fora também, numa tentativa de trazer para cá, experimentar, aprender com as pessoas junto, falar, vamos experimentar esse modelo que está acontecendo lá fora também. Eu acho que tem um espaço grande para muitos modelos aqui, e assim, o espaço é tão grande que, por exemplo, eu tenho sido abordado por grupos de fora que estão vindo para cá, Global Branding Managers. Cara, você tem um perfil interessante, você não quer fazer parte do grupo? E com uma entrevista com o diretor XYZW lá global, tem uma agenda mensal que você pode trocar com os membros. São processos interessantes que o pessoal do digital já faz de uma maneira não tão organizada, mas faz. E aí talvez aí a gente possa trocar, né, nos grupos onde eu faço parte, e talvez trocar ideias de como fazer, organizar. Eu acho que tem muito espaço para executivos como você, que tem experiência para adicionar valor, visão. Mas é um prazer ajudar, com certeza. Negócios, porque o Brasil, cara, ele é, na minha visão, ele vai continuar por décadas sendo o país da oportunidade, é o país do futuro. Porque a carência de tudo aqui, ela é grande. Então, eu costumo dizer o seguinte, eu não consigo enxergar, né, olhando com os olhos do Peter Diamandis, falar tudo é abundante, as pessoas acham que abundante é luxo. Sim. Não, cara, abundante de oportunidade. Quando você olhar, num país que tem mais de 200 milhões de habitantes, não tem nada que satura. Assim,
os mercados, para onde você olha, eu vou, semana que vem eu vou participar de um evento aqui em São Paulo. Que legal. Um painel lá de Web3 e metaverso. E, cara, o Web3 é nichado, né? Cara, os institutos americanos falam que o Web3 nos próximos 10 anos, obviamente que é alavancado por criptoativos e tal, mas vai crescer 48% ao ano, o tampão de ano. Aqui até para contribuir com esse ponto aqui, PC, eu até o ano passado eu estava extremamente imerso dentro da Adventures, inclusive com os temas de tecnologia, Web3, metaverso, e uma coisa que eu observei é que, claro, existe uma grande massa de pessoas que vai um pouco junto com o efeito manada, sabe assim? Então, havia uma bolha grande de muita gente interessada em metaverso, o próprio Meta, a Web3 estava muito em voga, e deu uma desacelerada, uma esfriada, e agora a bola do momento é AI, os Large Language Models e etc. Mas eu acho que existe algo que a gente tem que olhar, a gente como um pouco mais analítico, o lado mais consultivo, é quais são os fundamentos por trás. O fundamento por trás da Web3 é ownership. Ou seja, a pessoa ser dona da sua criação e não estar numa plataforma, e sem demérito de nenhuma plataforma, eu sempre faço os meus disclaimers aqui, mas hoje se você está no Instagram e está postando, e você está no LinkedIn e está criando, quem é o dono do que você está criando? São eles, está na plataforma dele. Se desaparecesse uma dessas plataformas, todo aquele teu investimento de tempo desaparece. A Web3 é o contrário, você é o dono do seu conteúdo, né? Então, eu acho que essa tendência vai ser natural, com a onda enorme dos creators acontecendo, e a gente tem uma frente muito grande disso na Adventures, vai ser necessário que eles tenham a ascensão sobre o que eles produzem, o controle do que eles estão produzindo. Eu até na discussão com a Lília, você tem um caso, eu vi o Peter Diamandis falando disso, duas empresas que são organizações autogerenciáveis, né? Então, uma na China que tem 8 mil funcionários, não tem corpo diretivo, CEO, nada. São 2 mil grupos autônomos de 4 pessoas. O grupo tem autonomia e tudo controlado por blockchain, para você poder saber, né, os objetivos, né, a informação para pegar, mas o grupo tem autonomia para demitir, contratar, definir as metas ali alinhadas com os objetivos do grupo como um todo, e roda. 2 mil grupos de 4 pessoas, olha que loucura. E aí, ele fala de uma startup na Califórnia também, que tem 100 e poucos funcionários, e atua da mesma forma, é uma organização com gerenciamento descentralizado. Ele falou, olha, obviamente que não pode comparar ela com a Microsoft, mas se for olhar a receita por cabeça, ela com 100 e poucos funcionários, ela incrível, a receita, né, cara? Por cabeça maior que ela. Eu acho que esse modelo de organização é o futuro, PC. Mas por que demora para mudar? É questão de mentalidade, é questão de direitos, né? As pessoas se acham que, não, eu hoje, numa estrutura tradicional, construir uma carreira, eu tenho direito a um certo título, a um certo salário, a uma certa arcabouço de informações e poder dentro de uma empresa. Aí você fala, não, vamos horizontalizar tudo e fazer, sei lá, 4 mil squads de poucas pessoas. Você derruba tudo isso e as pessoas não estão culturalmente preparadas ainda para isso. Então, a questão cultural é muito forte nessa hora da transição. Um livro que eu gosto muito de citar nesse momento, não é um livro novo, né? É Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux, né? E aí ele cita vários exemplos de empresas, que nem essa que você mencionou, que é isso, são pequenas células autogeridas e aquilo podem ter centenas, milhares de pequenas células, né, cara? Mas, enfim, estou para ver isso ainda acontecer. Existem grupos aqui no Brasil que se interessam muito por esse assunto, chamam Teal Organizations, né? Mas eu nunca vi a coisa ainda alcançar um momentum maior, né? Uma inércia maior aqui. Eu acho que demora exatamente por isso, né? Mexe com ego, mexe com formação, né? Senão, também não é só... Cara, o que eu falo é o seguinte, eu estava discutindo, semana passada eu tive um call com um italiano, o cara entrou em contato comigo pelo LinkedIn, ou porque eu tomar um café virtual e tal. Sim. E a gente discute muito a questão cultural. Ele fala que a Europa está em decadência, na visão dele. Decadência de economia. Ele disse, cara, ele veio para o Brasil, ele falou, não, eu acho que aqui é o país do futuro. Eu vejo muita oportunidade. E eu estava discutindo com ele isso, ele falando sobre renda básica universal. Eu falei, eu entendo que isso é uma tendência. Agora, vamos lá. As pessoas que, daqui a 2 gerações, os filhos do meu filho, talvez já
tenha mudado, mas olha só, até o meu filho, até porque eu fui criado assim, você é criado, você aprende o quê? Que para você se sentir produtivo, você tem que trabalhar, produzir. Você se sentir membro da sociedade, né, do que você faz, tem que produzir. Como é que você convence 80% da população mundial fala assim, então, você vai produzir, você vai ganhar um salário, tá, mas depressão. Não, tem gente que para de trabalhar e morre. Por que morre? Porque tirou uma parte da vida, 50%, 60% da vida que o cara, né, passa 30 anos, como você falou, cara, vou pro trabalho, eu volto do trabalho, eu tenho uma função lá, eu sou reconhecido por isso, eu ganho um salário. Eu trago coisas para casa por tudo isso aqui. Mas você sabe, desculpa te interromper, cara, então, mas você sabe que para mim o que pode virar uma chave também é uma mudança de métricas. Eu sempre falo muito sobre métricas porque para mim mudou a métrica sobre a qual você se autoavalia. Você avalia as pessoas em torno, seja no ambiente profissional ou não, mas o que é a métrica? A forma como você mede se você está indo bem. Uma métrica pode ser simplesmente felicidade, a gente não fala muito nessa métrica, tá? Mas poderia ser uma métrica, estou feliz, estou mais feliz ou menos feliz no que eu estou fazendo, isso pode passar pelo... E aí começa a se definir trabalho de uma outra forma, tá? Não vou entrar em longas filosofias aqui, mas o trabalho para mim é a capacidade de transformar e gerar valor. Se você está transformando algo e está gerando valor para você, para a sociedade, para o seu entorno, você está trabalhando. A palavra ela tem um peso um pouco negativo, às vezes, trabalho, que nem você falou, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho um job, eu tenho uma cadeira que eu vou sentar, eu tenho um título. Tá, isso é fordista, isso é coisa antiga, né, cara? Trabalho e geração de valor. Então, se você está gerando valor, e seja ele qual for o valor para a sociedade, para você, você está trabalhando. E assim, se você me perguntasse, falar, cara, você se vê trabalhando até quanto? Você está com 56 anos agora, André. Você já foi 32 anos executivo, você está agora mentorando, já foi consultor. Cara, eu me vejo nesse novo conceito de que eu acabei de mencionar, me vejo trabalhando enquanto a saúde permitir, cara. Porque eu quero continuar criando valor. Se eu usar esse chapéu de trabalho para mim é isso. Trabalho para mim é diversão nesse sentido, porque trabalho também é fazer cada vez melhor aquilo que eu gosto de fazer em primeiro lugar e que gere valor, né? Então eu vou aprender, eu vou me desenvolver, eu não vou ficar parado, enfim. Eu acho que esse é o ponto. Eu gostei da ideia que você falou lá atrás de estudar, de aprender, não de estudar, né? Eu uso o termo se educar, né? As pessoas confundem educação com formação, né? Esquece que formação faz parte do processo de educação. Cara, eu posso buscar títulos, mas hoje a infinidade de formas de você aprender são assim, é fenomenal, né? O que você tem de fonte de informação e o acesso às pessoas. Então, você pode chamar alguém no LinkedIn e falar, eu queria bater um papo contigo, e assim, o risco de aceitar é gigante, né? Assim, de tipo, surpresa, né? Então, eu acho que muita gente não aproveita isso. Eu vi tem um vídeo do Steve Jobs, se não me engano, de 1984, que ele fala que existem a grande diferença entre as pessoas comuns e as pessoas de sucesso, que é as pessoas não têm coragem de pedir. Ponto. Aí ele cita o exemplo que ele ligou para o Hewlett Packard, que morava no mesmo bairro, e falou, será que você tem umas peças aí, né, soltas para eu poder pegar? E o cara acabou abrindo para ele fazer um estágio na HP, enfim, aí o resto é história. Na verdade, as pessoas falam assim, cara, eu não tenho conexões. Cara, como não? Claro. As conexões estão aqui no Instagram, tá lá no LinkedIn, tá? Entra lá, fala, né? Fala com a pessoa, cara, eu gostaria muito de me conectar. Óbvio, eu recebo muito, eu não rejeito nenhum pedido de conexão, mas é absurdo. Você está falando pedido de conexão, você deve ver um e-mail de venda. Tem uma oportunidade fantástica para você. As pessoas precisam aprender a se relacionar. Eu falo sempre o seguinte, cara, o conceito da Bíblia, né? Eu não leio a Bíblia assim, está lá. Cara, give and you shall receive. Cara, primeiro você esse é o meu mantra também. Dá alguma coisa. Não esperando alguém troca. Realmente,
isso, a auditória vai vir, talvez não daquela pessoa, mas vai vir de alguma forma. Mas, cara, o que eu consigo entregar eu de valor? Como é que eu posso ajudar essa pessoa? Agora, PC, você tocou num ponto que para mim é fundamental para quem quer pivotar para o mundo do autônomo, independente, tem várias formas, né? Fractional é uma palavra que eu aprendi esses dias, eu sou um fractional C-level, né? Você pode trabalhar em várias coisas, mas um dos segredos por trás disso, dessa pivotada, é você tem que aprender a pedir, tem que ter um certo nível de abertura e humildade, que eu diria, de ir lá, porque quando você vai subindo na carreira executiva e vai subindo na pirâmide, você não precisa pedir necessariamente. Você ainda vai pedir dinheiro, orçamento lá na matriz, mas no dia a dia são os outros que pedem para você, ou você executa porque você tem o papel, você tem a famosa carteirada, né? Mas quando você sai do mundo corporativo tradicional, você tem que voltar a pedir, a conversar, a falar com pessoas. E para mim a chave, o segredo do negócio é o que você oferece ao pedir. Não é um pedir unilateral, não é, eu preciso falar com você porque eu quero te oferecer um programa de mentoria, de consultoria, whatever. Não. O que eu posso agregar de valor para você desde a primeira conversa que a gente tenha e o que eu posso trazer de ferramentas novas, de provocações para você pensar de uma forma diferente, né? Então, isso para mim é fundamental e essa é uma virada de chave que pouco executivo ou está disposto a fazer, às vezes não quer, já está falando, não, cara, não quero mudar, eu sou assim e pronto, ou não sabe, ou tem medo, né? Então, acho que nessa pivotada para o executivo que deixa de trabalhar na grande corporação e passa a ser independente, acho que isso é um ponto fundamental. Sabe, prospectar. Prospectar, às vezes, parece um monstro, né? Você deve sofrer um pouco dessas dores também, PC. Eu preciso trazer um pipe de clientes para minha mentoria, para minha consultoria, para minha empresa. Muito bem. Antes, alguém trazia para você. Antes, você tinha um gerador de leads, você tinha um growth guy, né? Alguém que fazia o growth para você. Quando você está independente, você tem que ir lá, humildemente, fazer o funil inteiro, desde o awareness, toda a conversão, e passo a passo, e ter paciência. Aliás, uma coisa que eu digo para todo executivo que faz essa migração, cara, paciência. São longas caudas de investimento de tempo em convencer a pessoa ao longo de um funil, e às vezes tem casos que eu conversei com executivos, alguém, um cliente ou potencial, e um ano e meio depois, a pessoa falava, pô, você lembra daquela conversa que a gente teve? Vamos falar agora? Então, ter essa paciência também. A paciência é fundamental. Ainda mais quando a gente está falando de mentoria, até porque o que acontece, né? O termo se tornou tão banal, né? Assim, tudo é mentoria agora, né? E, vamos fazer mentoria em grupo, né? Cara, não é mentoria. Isso é um workshop, talvez com troca, né? Porque mentoria é uma troca de informação entre aqui duas, talvez três pessoas. A mentoria, para mim, PC, acho que esse é um ponto que você tocou que é super importante. Assim. Eu parei de tentar catequizar as pessoas. Né? Porque antes você fala, não, mentoria não é coaching, mentoria não é consultoria, mentoria não é psicoanálise, não é psicoterapia. E eu ficava tentando pôr em caixinhas as coisas. Mentoria, de uma forma muito simples, é pegar a bagagem que um executivo como eu tem, e ajudar alguém, num contexto profissional, a destravar alguma coisa. That's it. É isso que é mentoria. Agora, qual que é a diferença do coaching? O coaching, ele não leva essa bagagem, né? Eu admiro muito coaches, eles são fantásticos, fazem perguntas ótimas, mas eles, até por definição, eles não levam conteúdo, não levam insumos, eles levam só provocações. Eu faço questão, depois de 30 anos, cara, eu não vou jogar pela janela todo o meu aprendizado, eu vou falar, cara, vamos sentar junto e vamos discutir, olha, eu tenho um portfólio de opções, de ferramentas, de ideias, de técnicas, de coisas que eu vivi, que podem ser úteis para você, como líder, como grupo de trabalho, como empresa. Isso é mentoria, simples assim. Agora, tem de tudo, que nem você falou, vai na internet e procura a palavra mentoria, dá um Google search, parece, é divertido. Não, mentoria agora conselho também, mas, cara, eu acho que assim, o que acontece é que no Brasil tem tanto espaço para tudo isso, porque às vezes eu ouço a palavra saturado para mim, ela é um gatilho, não existe saturação, né? Eu gosto de olhar, ampliar a visão, então você fala assim, tá bom, eu vou então pegar a mentoria para executivos que já encerraram a carreira corporativa, então pode ser colocar, no Brasil, 17% da população tem mais de 70 anos já. Está a 20 milhões de pessoas, 24, sei lá, milhões de pessoas. Qualquer ponto percentual que você quiser atingir, aí você está falando de dezenas de milhares de pessoas.
Né? Então, assim, quando você começa a olhar dados e falar, opa, né, você começa a ampliar a visão do que é esse negócio não saturado, existe, né? para mim não existe mercado saturado. Eu fui trabalhando numa agência de publicidade, eles falaram, cara, você pirou, porque a agência de publicidade tem desde 1900 de bolinha e já está o mercado em declínio, um mercado saturado, como você diz. Depende do ângulo como você entra, depende de como você segmenta o teu público. E, porra, a gente estava crescendo double digit, triple digit todos os anos, e estava indo bastante bem, num mercado que poderia ser considerado saturado. E como esse exemplo, tem muitos outros, né? Não preciso nem falar das indústrias de onde eu vim, né? De biscoitos, chocolates, enfim, as Mondelez e Unilever da vida. Mas tem muito espaço. Se você imaginar pequenas e médias empresas do Brasil, o parque, né, sei lá, o número que tem, se for... fácil de acesso? Cara, fácil não é nada fácil, né? Não tem nada fácil. Fácil é você, sei lá, ganhar na Mega Sena e falar, beleza, apliquei o dinheiro, você não quer fazer mais nada. Beleza, isso é fácil, se você ganhar na Mega Sena. Mas de resto, não. É isso aí, tem que entender que o processo... Eu lembro sempre de uma entrevista do cara que foi presidente do Bank Boston, quando o Boston foi vendido, ali ele não quis ir para o Itaú e tal. E a gente começa a analisar, os caras falam, pô, o que mudou? Ele falou, cara, o que mudou? Quando eu estava no Boston, meu computador dava qualquer problema, eu apertava um botão e falava para a secretária, meu computador está travando. E dava 3 minutos, chegava um cara com outro computador, já com a minha imagem e tudo, colocava ali para trabalhar, pegava o meu, eu levava ele na tarde e trazia. Beleza. Agora eu estou com o escritório lá na Zona Norte de São Paulo. Quando dá algum problema, eu ligo com um técnico, que o cara fala assim, vou tentar te atender hoje. E às vezes eu fico 4 horas sem computador e ligo assim, eu dou graças a Deus, que o cara me prioriza, ele vai atender aquele dia de moto. E ele falou, essa estrutura, né, que a gente, quando está numa grande empresa, tem os benefícios, você fala assim, cara, eu sou o fulano de tal aqui, né, eu sou... E é uma dificuldade que muita gente tem, porque eu lembro quando eu saí da Samsung, eu escrevi um texto no LinkedIn falando isso, cara, eu sou o PC... Não, o PC da Samsung. Porque é verdade. Porque assim, ou era o PC da Xerox, depois, sei lá, o PC não sei da onde, depois o PC da Samsung, e aí você fala, então, eu sou o PC do Nascimento aqui. Né? Eu tô fazendo mas essa é uma das grandes dificuldades dos executivos, é soltar o badge, é soltar o sobrenome da empresa, é soltar até as paparicações, né, as políticas, né, que ele tinha os cuidados adicionais. Mas tem uma coisa tão positiva, cara, ser dono do seu próprio nariz, literalmente, fazer o que você acha que é certo, que vai te dar mais prazer, em primeiro lugar, e também pode eventualmente te trazer um bom resultado financeiro, cara, não tem preço, né, usando aí o slogan da Mastercard. Deixa eu até fazer uma sugestão, PC, eu vejo que o pessoal aqui está no chat e os outros, quem quiser escrever, professor Luiz aí, que mandou uma mensagem, obrigado, cara, eu ainda faço Agile, by the way, vou fazer agora, no final desse segundo semestre, eu vou fazer um grande treinamento para uma grande empresa multinacional de bens de consumo duráveis, um grande treinamento de Agile Marketing, continua sendo uma coisa que me interessa muito, mas hoje já estou mais plural, eu estou fazendo estratégia, estou fazendo um pouco de tudo. Mas aqui vale um comentário, acho que até em cima do que o professor falou aqui. O Agile, quando eu entrei... Eu estou olhando aqui o Instagram de outra conta, tem que fazer os comentários. Mas pegando o Agile como um exemplo, quando eu comecei a estudar Agile, que me encantei pelo assunto, era 2019, 2020, muita gente olhou para mim e falou, cara, isso é um assunto de 20 anos atrás, é um assunto de 10, 15, por que você vai entrar nisso? Para que todo mundo já sabe, já está falando. E eu falei, não, cara, mas é que eu me interessei, uma paixão pessoal. E eu fui tão fundo no negócio que no fim eu percebi aquilo que você falou sobre criar nichos, né? Criar oportunidades, criar um segmento. Acabei criando todo um trabalho em cima disso, mas é só mais um exemplo aí. Não, e muito legal, todo mundo já sabe, eu conversando com um amigo que também foi esse level, né, cara, muitas empresas, e acho que ele estava discutindo uma coisa sobre conselho consultivo. Ele falou assim, cara, mas todo mundo faz isso, todo mundo, quantos? Quantas pessoas faz isso? Na tua bolha tem o quê? Tem 5, 10? Na tua bolha, né? Tipo, cara, aí ele falou, cara, eu não tinha pensado nisso. Cara, você tá louco? Que todo mundo, o número de empresas que tem desassistida, né? Ou que não sabe nem o que é,
nesse sentido, que você tem um trabalho de educação primeiro, né? Que as pessoas, aí você está falando, cara, tem que falar o que é mentoria, o que eu faço? Não é mentoria como você talvez tenha visto antes, eu te dizer o que eu faço como mentoria, né? Você está falando, cara, eu vou te ajudar através da experiência que eu já passei, talvez não cometer os mesmos erros da mesma forma. Então, olha só, né? Basicamente é isso, assim, os erros você vai cometer, mas se você estiver cometendo o mesmo erro de forma diferente, isso quer dizer que você está evoluindo. Você, opa, peraí, já encontrei outro jeito aqui que não é de fazer, né? Então, não existe forma mágica, assim, cara, com isso aqui você não vai errar. Não é porque eu não errei que o outro não vai errar, né? Eu falo muito disso, que assim, vamos lá, você pode crescer 10 anos em um, isso não existe crescer 10 anos em um, né? Isso não existe. 10 anos, você pode antecipar algumas coisas, você pode amadurecer em alguns pontos que vão te evitar alguns dissabores, né? Mas pode chegar ao final de 10 anos até muito mais maduro do que outros levaram para chegar nessas ações, né? As pessoas confundem muito essa questão de, principalmente em empresa, cara, crescer com aumentar 10 vezes o faturamento. Crescer é estrutura, é market share, né, esse processo. E dependendo da forma que você fizer, você pode implodir a empresa. Então, mentoria, quando você pega alguém com uma experiência como a tua, é assim, cara, olha só, esse cara, o que você imaginar já passou aqui, de pequenas equipes, grandes equipes, de budgets desse tamanho, de budgets desse tamanho, de situação de mercado super difícil, situação de mercado que você navega, né, mares de cruzeiro ali, e então ele certamente tem experiências valiosas que ele pode falar, cara, olha só, né, isso aqui, talvez você possa fazer aqui, ó. Eu lembro, a gente, eu tinha uma iniciativa de conselho consultivo com 2 outros executivos, a gente tinha um dos clientes que a gente acabou demitindo o cliente. O cara não está funcionando, a gente está dizendo aqui que a gente acha a decisão não é tua. E acho que você deve fazer aqui há 6 meses e você não está fazendo, então acho que uma hora você vai achar que a gente não está te ajudando e não está mesmo, que não vai ajudar nunca. E infelizmente, eu lembro de 3 itens que a gente falou, nossa recomendação, não faça isso, por essas e essas razões. E aí um dos meus sócios dessa iniciativa, eu almocei com ele dessa vez, assim, cara, o cara quebrou exatamente aqueles 3 itens que a gente falou para ele não fazer. O cara não faz isso. A escolha sempre vai ser do cliente, afinal é um cliente, né? Por mais que você como mentorado quase vai entrando na empresa e vai vivenciando o que ele está vivendo, mas eu acho que tem alguns pilares na mentoria que são muito importantes, especialmente. Acho que um dos pilares é essa questão de levar bagagem, a gente falou bastante sobre isso. Um segundo pilar é ter ferramental. E acho que não todos os mentores têm ferramental. O que é um ferramental? Qual é a melhor técnica, framework, a melhor forma de fazer a transformação que esse cliente precisa naquele contexto específico daquele cliente. Então tem muita gente que se atreve a falar, já trabalhei bastante, eu vou virar mentor, mas não estuda mais, não se atualiza, não acompanha os últimos frameworks que possam ser aplicados e não leva muito jeito para essa questão de aplicação de framework, que para mim é um elemento muito importante. E o terceiro é empatia, né? E tem muita gente que também quer ser mentor e eu tenho bagagem e tal, mas tem que ter um match, tem que ter uma química com o mentorado, seja ele um indivíduo, um líder, seja ele um grupo de trabalho, como você estava citando aí dos conselhos que você estava trabalhando, mas, cara, não adianta, sem química não rola, porque a pessoa não vai te escutar, você não vai escutar atentamente o que a outra pessoa tem de problemas, de dificuldades e oportunidades. Então, esse tripé é fundamental. Conhecimento e experiência é uma delas, né? Mas tem os outros 2 também. Me diz uma coisa, as pessoas, as empresas acabam te procurando, sei lá, para falar de branding, que você tem um histórico grande disso, tipo assim, você estava falando mentoria aí de, sei lá, de negócio, de metodologias ágeis para os negócios e tal, e as pessoas acabam te procurando e falam, cara, como é que eu fortaleço minha marca aqui, né? Sim. Porque isso é outro ponto, né? As pessoas acham que assim, como eu tenho internet e eu posso escalar rápido, né, e as pessoas acham que assim, cara, eu vou investir, eu vou construir uma marca. Tem muita promessa vazia hoje na internet, né, cara? A fórmula do milhão, a fórmula do não sei o que. Gente, é impressionante, né? As coisas você fala, peraí,
Será que, tudo bem, eu até acredito que muitas pessoas consigam fazer, mas não é para todo mundo fazer isso e virar e crescer 1000%, né? Então, assim, tem algumas coisas meio cuidado, né, com a internet. Mas respondendo a tua pergunta, sim, muita gente me procura por conta do meu passado em marketing, seja para o lado de inovação, inclusive trabalhei com a Lilian, que você entrevistou anteriormente já em alguns projetos conjuntos, seja para o lado de desenvolvimento de produto, seja para a parte de marketing, de comunicação, de branding, de posicionamento. Mas hoje, curiosamente, mais gente me procura para alguma ajuda de carreira. Não sou especialista com mentoria de carreira, mas vivi muitas situações e quero ajudar pessoas. Então, de repente, eu sento com a pessoa e ajudo ela a dar uma pivotada, uma guinada, uma melhorada, uma brilhantada na carreira dela. E normalmente isso acaba virando uma discussão de negócio também. Então, nunca é um único assunto. Isso é uma regra fácil na mentoria. Você pode começar com uma pontinha daqui, vai virando, sim, quando daqui a pouco você vai ver se está discutindo algum problema de negócio que a pessoa teve, ou tem, ou terá. Ou você pode estar discutindo uma oportunidade de marketing que ela não viu e você vai provocar ela a fazer. E essa é a graça do negócio. Porque não é engessado, não é, eu vou fazer 7 sessões... Você vai fazer uma sessão de 1 hora a cada 15 dias. Sabe aquela coisa? Tem gente que vende pacote assim. Eu falo, não tem como. Porque depois da terceira sessão, sim, a gente vai descobrir o que mais você precisa. De novo, vou colocar na mesa todo o meu empenho, todo o meu ferramental, todo o meu conhecimento, mas juntos a gente vai descobrir na jornada o que é melhor para você, sessão a sessão, né? E aí esse é o tipo de mentoria que funciona melhor, cara. E aí acaba passando por estratégia, acaba por, que nem falei, inovação, produto, whatever, né? O que aparecer. E eu gosto porque me provoca. Tem sempre na mentoria uma troca. Você falou, sim, isso no comecinho, né, PC? Tem hora que você está aprendendo mais do que o mentorado. Tem hora que o mentorado está aprendendo mais com você e está aplicando coisas suas. E no final de toda a sessão eu falo, caramba, quanta coisa legal eu aprendi hoje. É o que eu estava falando outro dia, esse negócio de, pô, né, a gente tem mais experiência, já trabalhou em mais coisa e tal, mas essa ideia de que alguns executivos mais experientes sempre falam assim, pô, eu sei, né? Cara, eu não sei de nada. Eu conheci um menino de 22 anos que tem uma empresa com 90 funcionários. Que incrível. Tudo pelo Discord. Cara, ele começou a dar palestra. Agora, os grandes eventos digital todos chamam ele para dar palestra porque ele gerencia 100% da empresa pelo Discord. Aliás, há um ano atrás, ele não sabia nem a estrutura da empresa. Era assim, cara, eu tenho uma empresa de 70 funcionários. Tá, e quem eu não conheço ninguém, conheço todo mundo pela tela. Tem que contar um caso bem rapidinho, PC, que é muito parecido com isso. Eu não consigo deixar a oportunidade de contar um caso. Existe um modelo de empresa que se chama DAO, né? Um Decentralized Autonomous Organization. Não sei se você já ouviu falar disso aqui no Brasil. Eu não conheço nenhuma DAO. Aliás, eu conheço 1 ou 2 DAOs, sim, mas ainda é uma coisa muito incipiente, né? Eu me inscrevi e sou membro de uma DAO norte-americana que fica na Califórnia, que é exatamente isso. O trabalho é todo feito pelo Discord. A designação de jobs ou de tarefas, não é nem de posições, porque não existem posições, se colocam placements lá, você descobre se você tem a qualificação para fazer aquele trabalho, tem tokens que você recebe como uma remuneração, depois você pode trocar por moedas virtuais, bitcoins, enfim, coisas, criptomoedas, né? Mas o trabalho é feito todo em cima do Discord. O Discord é a espinha dorsal da empresa. A empresa trabalha hoje, mais de 200, 300 pessoas estão trabalhando nesse esquema, no mundo todo, que essa é a beleza do negócio. Eu estou aqui no Brasil, acho que provavelmente sou um dos poucos brasileiros, mas tem muita gente nos Estados Unidos, tem gente na Ásia e tal. Tudo via Discord, cara. Então eu estou vivendo na pele como funciona esse negócio, e é muito legal. Muito legal. Por isso que eu falo, eu me empolgo muito quando eu falo de organizações muito do legal. Futuro. Aí eu olho para o lado e falo, epa, ainda estamos com alguns dinossaurozinhos por aqui. Todo mundo, até por convenção, porque a gente estava falando, todo mundo ainda está muito olhando para o cargo, né, para o título, cara. Eu sou, né, ou eu quero ser. Eu acho que algumas organizações grandes estão meio que... Eu vejo o Itaú, que deu alguns passos à frente, assim, como um banco, então eu acho que ele está muitos passos à frente dos outros bancos grandes. O Itaú modernizou demais a estrutura. Os caras realmente é um case. Que conseguiu virar, né? Mas foram anos, né, cara? Não é uma coisa que em poucos... A gente, ao final da reta, olha para trás e fala, cara, mudou pra caramba. Sim. Mas se você começa a ver, quando eles começaram a mexer, toma tempo, né?
Pois é, mas Sem dúvida. você ontem teve coragem de dar um pouco quebrada nessa Sem questão dúvida. das estruturas, né? Com o banco, cara, que não precisava fazer isso, porque banco é banco, né? Não tem banco no Brasil, então, né? Mas eu admiro, eu acho que assim, tem muitos modelos ainda de gestão, de coisas assim, que a gente não está muito preparado. Assim, em outras culturas que já estão mais avançadas de empreendedorismo mesmo, de as pessoas serem mais autônomas já, né? Nos Estados Unidos, cara, mesmo o cara que é funcionário de uma empresa, semana. Né? Cara, se for demitido, você recebe essa aí. Agora, PC, deixa eu te fazer uma pergunta, cara, porque você está trocando com tanta gente, tantos executivos legais e tal, esse é um dos temas que está mais me apaixonando nesse momento, que é a famosa história da inteligência artificial e como ela vai mudar o mundo, né? E eu vou tirar de lado qualquer discussão sobre a negatividade da coisa. O perigo vai dominar, não é sobre isso, né? Vamos falar sobre o lado positivo aqui, mas eu acho, pessoalmente, e olha que eu sou da velha guarda, cara, eu estou vindo de indústrias antigas, enfim, muito tempo. Eu olho para isso e falo, cara, isso tem chance de mudar estruturalmente a forma como a gente vai trabalhar daqui a 3 anos, 5 anos, não estamos falando de 30 anos para frente. E eu estou observando muito de perto como isso está afetando cada tipo de empresa, tipo de trabalho, tipo de organização, tipo de serviço que é prestado. Eu fiz uma enquete esses dias no LinkedIn, acho que foi o comecinho dessa semana, só para perguntar como é que você está usando a inteligência artificial no seu trabalho, com que frequência. E fiquei um pouco chocado de ver as respostas, cara. Aqui no Brasil, tudo bem, foram poucos respondentes, mas acho que a maioria falava quase nunca ou poucas vezes por mês. Eu uso várias vezes por dia. E uma vez você começa nisso, você fala, cara, eu estou sendo tão mais produtivo. Não é sobre eu fazer coisas que eu não sabia, às vezes até fazer coisas que eu não sabia, mas principalmente fazer muito mais rápido e melhor aquilo que eu já sabia fazer. E muitas tarefas que eram muito chatas, eu estou tirando da frente e botando os bichos para fazer lá, fazer planilha, fazer... Cara, é incrível. E aí eu paro para pensar, cara, peraí, deixa eu pensar na minha filha, que está com 23 anos, 24 anos de idade, está entrando no mercado de trabalho, o que será que ela vai vivenciar? Como é que eu mentoro uma pessoa que fala, daqui a 10 anos, o que eu vou ser? Vai ser o mercado daqui a 10 anos, sei lá. Me conta um pouco aí da tua visão, da tua experiência. Cara, assim, eu tenho olhado as AIs, assim, fenomenal, né? Assim, de assustar mesmo, porque eu tô olhando AI de vídeo, de áudio, de imagem, né? As de texto já entrou no dia a dia, né? Cara, você pegar, falar, escreve para mim, né, um blog post com 2.000 palavras, com esse nível de densidade, com tom profissional, tema tal, cara, esse tipo de coisa. Então, na empresa que eu estava, eu tinha que mandar uma nota para a imprensa. Cara, vou mandar para o PR mandar para a imprensa. Ela tinha que fazer um draft. Cara, amigo, ChatGPT, olha só, você é um analista de PR sênior de uma grande agência acostumado a lidar com grandes contas de tecnologia, etc. Eu sou uma empresa assim, assado com as características que atuam nesse mercado, eu preciso me escrever uma nota para a imprensa ressaltando esse ponto, aquele. Eu duvido que o PR, quando pegou aquilo, revisou. Assim, ficou perfeito. Então, assim, esse tipo de coisa, cara, isso ganha tempo, né? Mas o que acontece muita gente está assustada, porque o cara fala assim, eu sou designer. Não mais. Esquece. Isso não é, assim, você vai ter que trabalhar elementos do uma mudança do que povo, não podem fazer. Não necessariamente você vai ser destronado do seu trono de ouro, da sua profissão. Você vai ter um papel. Só que um papel, eu sempre olho o copo meio cheio, um papel muito mais divertido. Em vez de fazer a parte chata, de ficar corrigindo redação, de ficar pensando no número de palavras. Aqui estamos pegando só um exemplo bastante simples, né, de conteúdo gerado em forma de palavras e texto, mas imagina essa AI, eu que vim do mundo de agência agora mais recentemente, cara, as agências vão mudar de ponta cabeça, vai mudar completamente, da parte de criação, a parte de produção, a velocidade de resposta, a leitura e interpretação de dados, cara, vai ser violento, vai ser brutal.
Cara, vai ser violento. Ó, eu peguei um tutorial das ferramentas da Adobe, que a Adobe, eu vi uma matéria hoje sobre que a Adobe está temerosa de o que ela está querendo, está matando o cliente dela, que é o designer, o editor de vídeo. Assim, a AI dela está matando isso, cara. Você pega um vídeo que era feito por CGI, que é um negócio, cara, exigia um cara com conhecimento fantástico, uma máquina animal, você vai numa AI da Adobe lá. Então eu peguei um teste, você pega um vídeo, eu peguei um vídeo desse espacinho aqui, eu falei assim, ó, você marca isso aqui e fala, você procura uma estante de livros com fotos, só isso. Ele tira coisa que antes você tinha que ir lá e fazer na unha, né, cara? Agora pá. E pensa, a gente está no começo da curva de adoção, no começo da curva de desenvolvimento. Até vi aqui o comentário do professor Luiz Fernando Guilherme falando que os alunos dele também estão só começando a usar, ainda tem pouca gente usando. Cara, é que eu gosto de estar sempre na frente das coisas quando elas estão acontecendo, mas eu prevejo uma mudança significativamente a ponto de que, sei lá, aqui eu não quero me atrever a sair fazendo muitas projeções, mas talvez daqui a 5 anos as pessoas não trabalhem mais 5 dias por semana, porque não precisa. Não porque não tenha trabalho, simplesmente vai haver uma era de produtividade tão grande que trabalhando 2, 3 dias na semana, você vai fazer o que você quiser com o resto do seu tempo. Mas aqui é visão do André, tá? A gente não me metralha. Sabe que não, mas o italiano me falou isso, viu, cara? O italiano me falou isso, assim, cara, por que tem que ter uma renda básica? Exatamente por isso. Ele falou, olha, houve um período aí na era industrial que as pessoas eram ensinadas a trabalhar a mente, e o trabalho braçal vai ser substituído por robô. Isso aconteceu na fábrica. Assim, agora o trabalho mental está sendo substituído pela AI. Então, ele fala assim, cara, é quase que natural que os governos tenham que criar formas de prover uma renda básica, as pessoas não vão precisar mais trabalhar. Produtividade, né? Aqui até um comentário que apareceu da HR Brasil, obrigado pelos comentários, viu, pessoal, muito legais, sobre ganho de tempo. E eu sinto isso na pele. Coisas que eu demorava talvez uma tarde para fazer, eu demoro 1 hora. Talvez coisas que demoram assim 1 hora, eu demoro 10 minutos. E se eu, de novo, eu gosto de ficar coçando a cabeça e pensando, e daqui a 1 ano? E daqui a 3 anos? E aí cada dia aparece uma nova plataforma, uma nova ferramenta, cara, é fascinante, E eu não olho para isso tanto do aspecto técnico, né? Talvez você até, PC, seja um cara muito mais profundo nessa parte técnica. Eu sou o cara que olha transversalmente e fala o que vai mudar na sociedade, no trabalho, nas relações humanas, porque a gente vai estar atrás das máquinas para elas fazerem coisas para a gente. Mas é muito interessante, acho que é um território... Cara, é muito simples, né? Eu tenho uma placa de vídeo aqui, sei lá, no meu notebook da NVIDIA, sei lá, tem uma AI da NVIDIA. Não, cara, tem uma AI da NVIDIA que ela faz o seguinte, eu estou fazendo a live do meu celular, mas digamos que eu estivesse no meu computador. Eu posso acionar a AI. Eu ouvi falar disso, cara, aqui, é bizarro. Ó. Eu posso olhar para cá, incrível. E você vai estar vendo o que você está chegando para você. Não, eu posso achar aqui, quem está me vendo, achar que eu estou aqui olhando para a câmera. Eu falei, cara, olha isso. Tanto que a NVIDIA em um mês atingiu um valor de $1 trilhão. Isso é uma das reais. Né, cara? Vai virar de novo. O mercado e valuations das empresas vão pivotar para lá e para cá com a capacidade e habilidade delas de implementar mais inteligência artificial ou não, né? Aliás, assim, eu preciso fazer um parênteses, cara, para quem for assistir essa gravação ou que estiver aqui com a gente e ainda não está perguntando, será que eu deveria? Coisa chata, não sei, não é minha praia, não é minha onda. Acha a tua praia, acha o teu ângulo para isso. Eu acho que é fundamental essa provocação de que todo tipo de profissional, seja de recursos humanos a finanças, engenharia, fábrica, tem que ter algum nível de conhecimento, porque daqui a pouco vai virar o mundo inteiro para esse negócio e quem estiver para trás vai estar para trás. E o diferencial é quem sabe usar, é quem vai ser mais criativo na aplicação e, de novo, na produtividade com AI, né? Vamos pensar o seguinte, né? O Copilot da Microsoft, que já começou a liberar agora, para quem assina o Office 365 Copilot. Cara, eu vou conseguir criar apresentações PowerPoint dizendo assim, olha, pega essa ata de reunião do Teams, vamos ver, a gente essa live aqui. O Teams lá fez uma ata de reunião, ele faz um transcription, na verdade. Assim, ó,
baseado nessa ata de rodar do time, se cria um PPT, com essa característica, e acabou, cara. Ele cria, você vai ajustar detalhes. Imagina você ficar 4 horas criando slide. Tem uma que eu vi, PC, que é para a criação de pitch decks para startup, que vai fazer o pitch, né? E eu, cara, mentorei startup para ajudar a fazer o pitch deck mais bonito. Não, isso aqui não fica legal, move esse elemento para cá, o teu título não tá claro. A gente ficava dias mastigando um pitch deck, cara. Até ficar... Você agora aperta 2 botões aí no Copilot, ou outras IAs que fazem esse trabalho, pum, saiu o pitch deck, pronto. É lógico que você vai dar aquela garibada, mas eu diria 80% do trabalho mais braçal vai ser feito por isso, e depois a tua inteligência, a tua criatividade dão aquelas tintas e as cores e o ajuste fino, né? Mas enfim, dá para falar a noite inteira aqui. Cara, assim, eu leio muito artigo da Forbes americana. Uma vez por semana, a Forbes põe um especialista agora para dar, prompts para coisas específicas. Então, sei lá, semana passada, era um engenheiro, o cara deu 7 prompts no ChatGPT para você criar o teu personal brand detalhado. Cara, nesse prompt, escreve desse jeito. Aí eu fui fazer teste. Cara, eu criei um mapa mental disso. Então, deixa eu entrar com meus dados. Aí o ponto 1, ele explode. Cara, esses pontos aqui que você tem que ressaltar. Palavra-chave. Isso é fenomenal. Isso é, como você falou, isso também é um aprendizado. Às vezes, coisas que eu nem enxergava como meu personal brand, eu falo, cara, olha isso. Eu estou deixando de ressaltar diversos pontos aqui em função de um texto que eu coloquei lá. E ele fala, cara, esses pontos aqui. E vai de, cara, tudo. Você pede para ele resumir um livro. Quais os vídeo? Bom, eu pego o script de vídeo do YouTube, jogo lá, aí ele diz, cara, olha no minuto 10, no minuto 15 aqui, que são os pontos mais importantes, as pessoas viram mais também. Não, melhor, tem uma AI no YouTube, para quem posta vídeo, olha isso. Porque o Shorts está dando muita visualização e tal, essa AI analisa o vídeo, ela vê os pontos que as pessoas ficaram mais tempo. Que legal. Ela gera já que bárbaro, né? De 15 segundos aqui. Ela já vai. Que bárbaro. Não importa. Fala, tá aqui, ó. Cara, isso, né? Para uma era que a gente tá falando de que o conteúdo é rei, né? Eu penso, né, PC, se todo mundo tem acesso às mesmas ferramentas, porque o custo é relativamente acessível, ou é grátis ou é baixo custo, né? Qual vai ser o diferencial? E será que vai ter uma explosão tão grande de geração de conteúdo? Eu ouvi falar esses dias num podcast de uma empresa que fez um experimento e botou um motorzinho de ar, obviamente não é um ChatGPT da vida, é uma coisa mais customizada, para gerar conteúdo aleatório e começar a jogar nas redes sociais. Mas de uma forma brutal, tipo 1000 posts por dia, coisas assim bizarras. E óbvio, se alguém faz, para testar, né, testes AB, aí não é AB, né, são 1000 testes, mas... Você começa a pensar nas consequências disso para as redes sociais, para os canais tradicionais de comunicação, para a nossa forma de aprender, de ler, de buscar informação também. É meio assustador, cara. Eu vou falar, cara, eu que gosto de postar aqui e ali como você, falo, será que faz sentido? Vai fazer sentido? Que vão vomitar tanta coisa para fora de conteúdo gerado por IA? É preocupante. Enfim, eu falei que eu ia falar da parte ruim, né? Mas sim. Mas, cara, assim, eu acho que eu uso muito para aprender, até analisar também. Acho que isso, né? Eu também acho danoso, até temeroso. As pessoas falam assim, cara, nem conheço. Eu olhei uma vez. Cara, como assim você olhou uma vez? Super. Isso vai tomar teu mundo de uma forma que você não imagina. Daqui a pouquíssimo, cara, você vai estar tipo, o que é isso? Tomou já. E me conta uma coisa, PC, assim, a gente fala muito de inteligência artificial e não tenho dúvida de que o mundo vai mudar, eu mesmo provoquei essa discussão mais profunda aqui, mas tem outras coisas que você tem nesses teus papos ouvido aí dos executivos que você fala, cara, deixa eu ouvir um pouco do André, o que ele pensa sobre esse assunto, porque é uma provocação diferente, alguma coisa que... Pode ser do mundo de tecnologia, o que você tem ouvido aí? Não, cara,
Eu acho, de tecnologia, não, acho que tem, tá todo mundo às vezes na mesma página, as AIs estão tomando conta, né, e acho que tem outras coisas por trás que daqui a pouco surge uma outra OpenAI que ninguém, que estava meio morno ali, estão trabalhando por trás e agora é a hora, mas o que tem, eu acho que o que tem crescido e sido bastante explorado no mundo só a questão das comunidades. E comunidades, né, as comunidades diversas para não só para aprendizado em grupo, mas para distribuição de conteúdo já com curadoria, para discutir temas específicos que assim, né, todos ali. Eu lembro, eu tenho uma mentoria que ela chama terapia de negócio. Essa live aqui chama terapia de negócio. E por quê? Esse eu vi uma matéria há uns anos atrás, deve fazer uns 5 ou 6 anos. Tinha um grupo de empresários no Rio e que eles tinham uma reunião quinzenal que era para isso, era como se fosse uma sessão de terapia, né? Então a matéria falava que era uma terapia de negócio, não que o grupo era isso, mas era porque o formato era, cara, primeiro você paga para estar aqui, ponto 1. Segundo, você é obrigado, cara, tem um compromisso, é lá quinta-feira, tá lá. Terceiro, não entra celular. Quarto, o propósito do grupo é discutir problemas de negócio, então você tem que ficar preparado para contribuir ou trazendo um problema, ou ajudando a resolver problemas que alguém trouxer. Focado. Grupo pequeno, 10, 15. Então, assim, isso tem crescido muito. Tem comunidades que, assim, eu entrei numa comunidade semana passada, que até nem foi fenomenal, assim, uma comunidade de founders de startups global. Cheguei num artigo deles, não sei porque, cara, o site dos caras tem um material, o cara tem um artigo, que desse artigo, eu tirei só de tópicos, eu tirei 16 slides, sobre networks, que chama de o network effect, né, que eu depois eu fui ver, que tem curso disso em Harvard, tem curso de uma parte de lugar, que aí ele analisa os modelos de redes para negócios. Então ele fala, cara, olha só, tem a rede que de técnicos, aí que ele fala, cara, ele cita as ferramentas de empresas, as redes de negócios como o Walmart, que ele diz do modelo, eles são 16 ou 17 diferentes modelos de redes. É fenomenal. Baita material riquíssimo, que se eu fosse fazer um workshop daqui, cada tópico dá um workshop de 1h30. E aí os caras mandam newsletter semanal, o founder disso aí, ele falou, cara, eu já fundei não sei quantas startups, já gerei mais de 10 bilhões de dólares de negócio. E aí o objetivo do grupo esse é um mundo que troca muito, né, cara? Assim, essas comunidades, eu fico sempre pensando o que as motiva, né? Mas no mundo das startups está todo mundo com as mesmas dores, com as mesmas curvas de aceleração e dificuldades e barreiras. Então eles se juntam e de N formas, né? Serão grupinhos, clubinhos, grupos de WhatsApp, grupos de encontros regulares, que nem esse que você mencionou, né? No mundo das startups isso é mais comum. Onde eu vejo muito pouco, de novo, voltando às nossas raízes aqui, PC, é no mundo da indústria tradicional. Ainda não vejo tanta disponibilidade e interesse dos executivos, dos líderes, de procurar esse tipo de grupo de afinidade, grupo de troca, chame como quiser. Não tem o tempo, tem aquelas desculpas sempre, né? Sabe o que acontece? É uma questão de novo, mentalidade, que a gente falou no começo. A maioria acha que não precisa. Alguns poucos falam, cara, isso aqui pode ter um valor para mim. Porque, assim, um grupo desse, o que acontece? Eu faço parte de alguns grupos, você acha que sabe das coisas, né? Eu faço parte de um grupo, por exemplo, de empreendedores digitais, que tem gente do Brasil inteiro. Mas eu fui num encontro desse grupo, eu lembro, cheguei preconceituoso, tá? Um monte de meninas, né? Você fala assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Aí você começa a ouvir as histórias e fala assim, opa, peraí, um deles, menino mesmo, menino que deve ter no máximo 25 anos, ele falou, cara, eu passei por uma situação difícil, meu pai sofreu um acidente vascular cerebral e, cara, aquilo abalou a família, e aí, cara, do nada eu me tornei o arrimo da família ali, eu precisava ganhar dinheiro, e eu falei, cara, chegou uma época que eu me tranquei no quarto para estudar modelos digitais para poder, eu ficava 12, 14 horas lá.
estudando. Detalhe, se esse menino ele vende produtos processados, sei lá, para 6 ou 7 países da Europa, sem ter nenhum produto. Então, um dropship, mas o que ele faz? Ele faz uma migração de demanda de produtos lá na Espanha. Fala, os caras compram muito isso aqui. Aí ele monta um site na língua, ele desenvolve um parceiro local, que ele vende pro cara. Se o cara entrega para ele lá, se ele não tem produto, ele assim, acaba ganhando uma comissão. Ele fala, cara, eu vendo isso na Holanda, Espanha, Reino Unido, ali, Itália, França, não vendo no Brasil. E ele falou, que é mais complicado. Eu falei, cara, eu não sei de nada, né? Olha o que esse cara está fazendo. Né? Eles surgem do cruzamento de pessoas, né? E modelos de negócio que surgem nessas interfaces. O cara, um não tem nada, outro não tem nada, outro tem uma ideia, o terceiro tem um acesso a um tipo de mercado, um certo segmento, se juntam e falam, mas se eu... E hoje funciona muito isso, né, cara? E, de novo, eu olho para a velha indústria e falo, não vejo nada disso acontecendo. Às vezes você vê um labzinho dentro de uma empresa, tentando um venture capital dentro de uma... Sabe, corporate venture capital que tenta criar um pequeno hub de inovação, struggling ali para tentar fazer alguma coisa. Mas, cara, que difícil, né? Mas sabe o que acontece? Se você for ver esses hubs de inovação, também o modelo é mais ou menos o mesmo. O hub é só um hub de inovação, não tem nada, tem engessado também. Nesses grupos acaba funcionando por quê? Porque, cara, é livre. Assim, alguém vai lá e fala assim, ó, eu tô com um problema X. Aí eu descobri uma oportunidade Y. Eu falo assim, cara, eu acho que eu tenho... Eu fico olhando naquele... Muito legal. Cara, olha isso, né? Eu fico nos grupos do WhatsApp ali. E aí, de verdade, muita gente do corporativo aprenderia muito com esses meninos que não sabem nada do corporativo, não sabem nem estrutura de empresa às vezes, conceitos de estruturar melhor a carreira, de navegar dentro da organização, né, para poder... Mas tem uma palavrinha aí... Um dos fatores fundamentais para você crescer dentro da empresa é você saber navegar na organização. Que né? tem uma coisa, pensei que assim, para mim é fundamental e que define isso, e aqui de novo o professor Luiz falou um comentário que acho que tem super pertinente, que é a aversão a risco, cara, porque não adianta, o cara, sei lá, navegou 10, 20, 30 anos para chegar num lugar, ter o seu badge, ter a sua posição e tudo, mas ele vai colocar isso em risco, conversando com meninos e trocando informação e pegando ideias e pivotando rápido e test and learn. Não vai, porque ele investiu demais naquele negócio, né? Então, eu não sei como vai quebrar, talvez seja uma questão geracional, sabe? Vai ter que passar uma geração onde os nova geração, que já tem um mindset, a geração Z, um mindset muito mais dinâmico e que não está mais afim de fazer esse tipo de coisa, talvez aí sim, espero que sim, porque espero que eles não caiam nas mesmas armadilhas e voltem para o mesmo tipo de carreira tradicional, né, cara? Mas aí é que eu vejo a questão. Eu acho que... É por isso que eu acho que tem espaço, ainda mais a gente que tem, sei lá, conhecimento no mundo corporativo, para trabalhar isso, né? Para trabalhar essa questão de comunidade de interesses específicos. Uma pauta, um negócio, cara, né? Como você falou, às vezes alguém me pede dica de carreira. Cara, eu também não sou especialista em carreira, mas talvez eu tenha 1 ou 2 centos para contribuir, né? Porque assim... Olha só, eu já passei por algumas situações, né? Você já passou por processo de fritura, já passou por processo de... Cara, isso funciona assim. Então, a máquina funciona dessa forma, né? A política corporativa, ela existe nas corporações que têm 10 funcionários, ela tem uma estrutura, já existe uma política. Né? Aqui tem 200 mil, a mesma coisa com uma escala muito maior. Você tem os micro-organismos, as microempresas, né? Os departamentos, a turma ali. E eu estava lendo uma teoria, e é bem interessante, até um pouco bem para estudar mais profundo, mas o cara falando porque os líderes têm que conhecer um pouco do contexto da equipe, e da equipe, como que elas se relacionam, porque assim, cara, as decisões da tua equipe podem estar sendo influenciadas por alguém que você nem conhece. E assim, cara, eu tenho um amigo do meu gerente, que eu não sei quem é, mas que o cara, ele tem uma influência enorme. O meu gerente está afetando o desempenho dele no trabalho aqui. Não tem nada a ver com isso. Não, tem a ver, porque o trabalho, o desempenho do trabalho dele afeta o desempenho do meu trabalho, né?
que reflete o desempenho do meu chefe, considerando da organização. Às vezes o negócio você vai falar assim, cara, esse cara está com uma ideia totalmente invertida aqui. Não, mas a empresa tem essa ideia. Não, amigo, isso não existe. O cara lá no dia a dia, eu sempre costumo falar o seguinte, se você precisar que a sua entrega seja feita no dia, não é com o diretor da loja que você vai falar, você vai falar com o cara do caminhão. Se amigão, olha só, tem uma urgência aqui, eu preciso que você dê um... Porque assim, se você falar com o diretor e ele falar com o motorista, o cara falar, pô, o cara veio dar um top-down aqui, esse cara para o caminhão na marginal e fala, cara, o caminhão fumaçou, puta trânsito, não deu pra chegar. E você se ferrou. Então, tem que aprender, né, essas coisas, você acaba aprendendo com quem muitas vezes não tem essa experiência, que a gente fala, o que é uma experiência? Eu tenho a minha experiência, né? Mas eu tenho que saber Mas uma coisa que eu tenho percebido, falando sobre experiência, cara, é esse momento que eu estou vivendo de querer compartilhar experiências, eu sinto essa vontade, pelo menos, a vontade, às vezes eles não sabem como canalizar ela, nos demais executivos também, principalmente os que passaram dos 45 para cima. Como é que eu consigo aportar um pouco mais, contribuir um pouco mais? E tem até um aspecto social da questão, como é que eu consigo, né, contribuir de uma forma maior para a sociedade. Mas pensando ainda no âmbito de trabalho, eu sinto que existe aí uma demanda de como é que eu canalizo essa minha possibilidade de aportar mais e fazer mais coisas, né? Eu não sei se você percebe isso, mas nos últimos 2 anos eu sinto que existiu, talvez até motivado pela pandemia de 3 anos atrás, enfim, mas que muita gente está repensando um pouco e falar, cara, como é que eu posso ajudar mais, de uma forma geral? Como você percebe isso, PC? Você sente um pouco isso aí também, ou eu estou aqui numa história de conto de fada só? Não, eu acho que não. Eu acho que você está numa... de novo, olha só. Você está transmitindo aquilo que você faz, você sente, né? Então, assim, você... Né, eu acho que a maioria não. Infelizmente, a maioria ainda... E, cara, é até natural. Você está numa empresa... A máquina continua, né? Moedora de carne, ela gira numa velocidade incrível, né? Às vezes o cara não tem tempo nem energia para pensar em outra coisa. O cara trabalha 12 horas, sei lá, chega em casa já pensando em amanhã, né? Tipo, cara, amanhã já tem esses 5 mil coisas aqui para resolver, e a reunião, e eu colo com não sei quem. E aí a pessoa não tira um tempo, né, para pensar. Para pensar nela, ou no que ela está fazendo, né, que vai refletir no trabalho dela. Eu estava discutindo recentemente, o pessoal falando de mastermind, cara, o conceito de mastermind que hoje existe, o pessoal fala que isso é o conceito de mastermind, lá, o primeiro conceito que eu li é de um cara de 1916 ali, é o primeiro cara, se todo mundo fala, o Napoleão Hill, cara, Napoleão Hill bebeu na fonte desse cara, esse era um industriário que, muito milionário, então ele não queria ganhar dinheiro por isso, mas ele queria ensinar o americano a pensar. Porque estava entrando ali na Grande Depressão e ele falava, assim, ele tem um livro que chama-se The Master Key System. Esse cara chama Charles Francis Handel. O livro é muito conhecido, a história do livro é que ele lançou um curso de 16 módulos, que era um por semana, era uma apostilinha. Falava os caras, cara, estuda essa semana essa apostila. É uma por semana, lê, pratica e tal. E um dos exercícios que ele recomendava na época era assim, que hoje o pessoal fala de visualização, ele fala assim, cara, fecha os olhos, imagina um navio cargueiro no porto, começa a desmontar ele, não imaginar como é que monta. Começa imaginando, tirando a fandagem natural, de olho fechado, o que você acha que sai? Que tipo de parafuso? Vai visualizando isso. Você é um cara, né, muito à frente do seu tempo. Então, o mastermind desse cara é o seguinte, cara, junta like-minded, né? Você junta 5 mentes, ou sei lá, 6 mentes, com um propósito. Assim, não é que elas são iguais. Cara, hoje nós vamos discutir o tema finanças. Eles sentavam numa sala escura. A sala não pode ter distração, não tem. Assim, cada um ia para a sala com uma folha em branco e um lápis. Ponto. Eles faziam um rito de segurar nas mãos para alinhar as mentes. Assim, cara, pensa, todo mundo respirando, silêncio, durante, sei lá, 5 minutos, vão pensar no tema que a gente vai discutir hoje. E depois disso, silêncio. Agora nós começamos, o mastermind era isso,
estamos alinhados e vamos discutir ideias a respeito desse tema aqui. E ali se dá uma discussão, né? Então, assim, as pessoas não têm mais tempo para pensar, André. Né? As pessoas não param para analisar isso. Você está falando, cara, eu converso com as pessoas sobre a AI e as pessoas falam, nem vi. Como não viu? O mundo está sendo tomado à tua volta, né? E ele vai falar, ué, a guerra chegou aqui. Pois é, mas a guerra está vindo, né, há um ano. Então, acho que esse é um dos problemas, né, dessa imersão tão focada, e você pode perceber, se você vai falar de carreira, as pessoas, quando estão desempregadas, falam assim, vou preciso estudar mais. Mas já uma emprego assim, essa ideia, esquece. Você, tô trabalhando agora, correria e tal. Então, o estudar mais, ele é para a vida inteira, amigo, né? Até porque você precisa manter tua mente ativa. Você precisa estar entendendo o que está acontecendo à sua volta. Então, eu consigo discutir nesses grupos que eu estou, pelo simples fato de que eu nunca parei de estudar. Então, assim, eu tenho a contribuir. Eu aprendo e também contribuo. Falo, isso aqui, né, eu também estudo isso aqui. Eu também vejo avanços disso dessa forma, porque eu tive acesso a fontes de informação de enorme. Com certeza, aprender sempre, né? Você. Aqui, eu não sei qual que é o teu plano, cara, mas assim, a gente passou acho que 1h15 já, mais ou menos, batendo papo, que tá delicioso e poderiam passar mais 2, com certeza. Não sei se isso aqui, eu acho que daqui a pouco o Instagram... Não, acho que vamos encerrar, eu estou olhando para isso também, eu agradeço demais. Prazer, viu, PC? Isso aqui podia ficar até meia-noite aqui batendo papo, mas deixa eu te perguntar uma coisa, cara, tem algum tema que você queria ter falado, que a gente não falou, que você quer aprofundar alguma coisa? A gente falou de tanta coisa, né? Não, eu acho que eu acho que é muito mais, talvez um pouco do que eu falei ali, muito mais temas, às vezes para desmistificar a ideia que as pessoas têm, que assim, cara, você trabalhou com brand, né? Você fala assim, o cara trabalhou com brand na Samsung, ou, né, na Mercedes. Pois essas empresas levaram 100 anos para construir um brand, né, 30. Investindo dinheiro, né, é muito mais, talvez, para desmistificar alguns conceitos, né, que você fala, tem o tal do... As pessoas investem muito, hoje o mantra é, cara, precisa investir em geração de lead. Tá. Aqui tem que ir em paralelo. Eu sempre falo com as startups, esse papo é mais difícil porque o dinheiro é muito curto, né? Mas eu acho que tem uma curva que ela não é paralela, né? Você tem que investir em branding desde o começo, mas o teu pingadinho que você vai investir em branding no começo, ele vai ter um efeito long tail lá na frente. Tem que começar cedo, mas a proporção, lógico, que no começo você vai estar muito mais focado em fazer performance do que fazer criar marca. Mas tem que fazer desde o começo. E assim que você receber o aporte série A, série B, enfim, for recebendo dinheiro de investidor, negocia nas suas negociações de investimento já um dinheirinho para construção de marca. É absolutamente fundamental. Existem algumas místicas, sei lá como dizer isso, que hoje, sei lá, eu boto um influenciador famosão ou medianamente famoso e vou construir overnight uma marca. Até pode, a marca dele, a sua não. Então, tem N casos, sei lá, de fulana nos Estados Unidos que é famoso e tem um whisky e tem um produto de beleza, um cosmético. Claro, a marca já existia, é a marca do influenciador, é o nome do influenciador, beleza. Mas não dá para criar uma marca do zero para fazer, caneta, usar um influenciador. Não, construção de marca toma tempo, precisa começar a ser consistente. Os KPIs de medida de construção de marca é uma discussão também bastante difícil, porque as métricas de performance é fácil, converteu ou não converteu, né? No final do dia é isso. Mas construção de marca é intenção, é topo de funil, uma coisa de querer indicar para outras pessoas. Como é que você mede? Né? É mais difícil, é um pouco mais etéreo, mas tem que fazer consistentemente, cara. Enfim, acho que eu preguei aqui minha Bíblia sobre brand. Não, mas muito legal. Eu acho que depois a gente bate outro papo para discutir alguns tópicos desses. É bom discutir esses temas para dar visibilidade, né, para as pessoas, às vezes. Desmistificar um pouco esse negócio, o digital ele manda em tudo. Não é só digital no canal. Eu falo, na verdade, marketing é experiência. É a experiência que você vai ter com um produto ou um serviço. Você quer uma experiência, você quer viver, quer tomar um copo d'água, você quer ter um benefício daquilo. As pessoas esquecem dessa coisa absolutamente mais fundamental e gastam 95% do tempo e do dinheiro falando de canal.
Quando eu coloco no TikTok, acaba fazer uma dancinha, cara, vamos primeiro pensar um pouquinho, isso nem é estratégia de Einstein, não é uma coisa do outro mundo, é pensar, teu propósito, o que você quer fazer, para que serve aquele teu produto, o que ele faz de diferente, o que ele faz de melhor, e aí começar, onde tiver encontros na jornada, a famosa jornada do cliente, né, que hoje é multifacetado, onde eu posso encostar na vida dele, no momento que faço, encostar é bater na porta de levinho, é lembrar que eu existo, isso tudo não é só digital, tem de tudo, cara. Você sabe, o último, não quero divergir para um outro assunto aqui, PC, mas eu li esses dias um dado muito interessante que eu achei, existe uma projeção de crescimento de eventos ao vivo, não online, eventos em parques, experiências de marca, explosivo. E me chamou muito a atenção isso, porque a gente já passou a pandemia, não é mais a bolha estourou na pandemia, agora o pessoal está tentando recuperar o tempo perdido. Não, é uma tendência natural. O ser humano está buscando expressividade, está buscando reconexão, está buscando contato físico, e as marcas têm um papel nisso. Então, aqui só um exemplo que, para pensar um pouco fora da caixinha do digital, né? Digital maravilhoso, vai continuar sendo importante, mas não é só isso, não. Muito legal. Acho que eu vou encerrar aqui com um exemplo que a gente falou dele, o Peter Diamandis, e aí eu li um artigo sobre isso também, e falou assim, a próxima empresa de $1 bilhão vai ter 3 pessoas. O resto é tudo feito por AI. Caramba. É um líder visionário, o cara que criou o produto, alguém de finanças que precisa ver, né, investimento, cash e tal, e mais alguém lá de operação, legal, o resto é AI. Jurídico, AI. Contábil, AI. Eu salvei um artigo também bem explicando isso, pode ser óbvio que não é qualquer empresa, né? Essas 3 pessoas têm que ser, né? Mas, enfim, vai ter uma empresa de $1 bilhão, ele acredita nos próximos 2 anos. 3 bilhões. Incrível. E eu acho que espero que isso sirva de inspiração para as pessoas que estão no mundo mais tradicional, cara, porque vai virar de ponta cabeça. E quando eles forem ver, não tem mais mercado para eles, porque ninguém mais está interessado no que eles fazem, ou da forma que eles fazem, né? Muito bom. Felipa, muito obrigado. Papo muito bom. Acho que a gente vai marcar outra aqui, que a gente tem tópicos para discutir até, né, quanto tempo tiver aí. Vai ser muito legal. Obrigado mesmo, valeu. Obrigado, pessoal que interagiu, professor. Obrigado pelos comentários aí. E valeu. Obrigado muito a todos, viu, gente? Obrigado aos que participaram aqui, que ouviram a gente. É um prazer estar com você, PC, e sempre à disposição para bater papos gostosos e instrutivos como esse, sempre que você quiser. Muito bom, valeu pessoal, muito obrigado. Semana que vem tem mais aí. Falou, obrigado. Boa noite.